Bom dia, gente. Já iniciei a gravação da nossa aula. Hoje a gente vai dar continuidade à matéria de ontem, né? Basicamente, porque ontem a gente viu os ensaios não destrutivos, hoje a gente vai ver os ensaios destrutivos, mas mais conhecidos como ensaios mecânicos. São os ensaios mais importantes que a gente tem quando a gente recebe, né, um concreto para avaliar aquilo que eu venho sempre falando, se o concreto entregue na obra está em conformidade com o concreto solicitado, né? Então, como que a gente faz essa verificação? E, de qualquer forma, isso deveria ser uma obrigatoriedade de toda a obra, porém, esse que a gente chama esse tipo de controle, ele normalmente ele não é feito, né? Somente algumas obras maiores, ou quando se há na especificação, tem alguma fiscalização, alguma empresa que fiscaliza, e aí ela exige esse resultado de controle, né? Esse resultado de resistência para quem está fazendo a obra, né? Para quem está elaborando aí, construindo, né, toda essa estrutura em concreto. Então, o que a gente vai, né, analisar hoje? Bem, vocês têm aí, né? Estou compartilhando com vocês, né, gente? Peraí. Tá. Vocês têm aí, na matéria de vocês, na aula prática, a gente já viu, né, todos esses ensaios quando a gente estava vendo as propriedades do concreto no estado endurecido. Então, agora, a gente vai ver como que a gente avalia, então, isso aqui na prática. Bem, primeiro, a gente tem, está escrito resistência aos esforços mecânicos. Os corpos de prova, eles são normalmente de 10 por 20, essa aqui, né, a linguagem do dia a dia, porém, lembrando que linguagem técnica sempre em milímetros, então, 100 por 200. São corpos de prova, nesse caso aqui, cilíndricos, né? E como é que a gente faz? Esses corpos de prova, depois que eles são moldados, né, com 24, 48 horas, dependendo, né, do tipo de concreto, você vai desformar e aí você vai colocá-los imersos no tanque conhecido como tanque de cura, né? Por quê? Para evitar aquelas fissurações que a gente viu lá no início, as retrações, né, serem menores e esse corpo de prova ele não fissurar. E aí, o que a gente faz lá? Você tem lá, vamos supor, teve uma obra que eu trabalhei que a gente chegava a ter 1.000 corpos de prova por semana. Então, você imagina, como é que o pessoal vai saber qual corpo de prova que eu tenho que romper primeiro? Por quê? Porque, normalmente, a gente molda. Quando vocês fazem o cálculo estrutural, aquele resultado, 25 MPa, exigido no cálculo estrutural, o FCK, a idade de referência dele é 28 dias. Mas em certas, né, em algumas situações, o pessoal pede para romper com 7 dias, com 14 dias, para ir vendo como que está a curva de crescimento de resistência. Porque às vezes, gente, vamos supor, pedir um corpo de prova de 35 MPa, com 7 dias deu 10, não vai chegar em 35 nunca. Então, você já consegue ter uma referência anterior, né? E isso já te ajuda a pensar lá na frente o que vai fazer, né, na obra. Então, para facilitar, o que as pessoas fazem? Terminou de desformar, vai colocar no tanque de cura, escreve aqui no topo do corpo de prova a data do rompimento, não é a data da moldagem, porque se for a data da moldagem, o cara tem que olhar, fazer conta, somar 7, somar 14, somar 28, para achar qual corpo de prova, então, que ele tem que pegar. Então, você coloca aqui a data do rompimento, que aí ele bate o olho por cima, ele pega, né? Ó, vou pegar essa fileira aqui, que essa fileira toda rompe hoje, tá tudo com data do dia 10, né? Então, vai romper tudo hoje. E o que acontece? É muito comum esses tanques, eles são enormes, né? Principalmente de grandes obras. Então, eles colocam assim, dia 1, dia 2, dia 3. Aí, todos que vão romper num dia primeiro, independente do mês, ficam no cantinho aqui. E aí, eles olham, batem o olho e verificam só o mês para ver quais que eles vão tirar.
Então, isso aqui é um tanque de cura, né? Ele fica aqui até a data do rompimento. Na verdade, ele tem que ficar, a gente tira um dia antes da data de rompimento. Por quê? Esses corpos de prova, eles não podem ser rompidos na condição saturada, né? Então, você tira, deixa do lado de fora, dentro da câmara úmida mesmo, ou, né, no ambiente, tira e rompe no dia seguinte. Bem, mas como é que eu moldo esses corpos de prova aqui? Existe uma norma específica de moldagem, que é a 5738. Vou pegar essa norma aqui para vocês. Essa norma é uma norma, tá vendo? Ó? Ela teve a versão corrigida dela em 2016. Eu sempre chamo a atenção de vocês para ficar atento com essas datas de norma. Então, ó, procedimento para moldagem e cura dos corpos de prova. E aqui ela faz um monte de referência à questão de como moldar esses corpos de prova, como é que eu preparo, né? A carga ela tem que ser uniformemente distribuída. Então, como é que eu, né, deixo esse corpinho de prova plano, como é que eu capeio? No caso aqui, vocês vão ver um vídeo que a gente fez, que a gente corta uma casquinha em cima, porque o corpinho de prova chega todo desnivelado. Então, você corta uma casquinha em cima. Por quê? Porque a carga, né, aplicada, ela tem que ser uniformemente distribuída. Aqui as dimensões dos corpos de prova, né, algumas características gerais, como é que você vibra, o processo de moldagem, que é muito importante. Se a gente estivesse lá na sala, cada um de vocês ia fazer, né, um tipo de moldagem. Aqui ele fala quais que tem que ser de moldagem mecânica, quais que podem ser também, né, moldagem manual. Número de camadas, isso aqui é muito importante. Vamos supor, o corpo de prova que a gente mais usa na obra é um corpo de prova cilíndrico. Ele tem, o diâmetro dele é de 10 centímetros, que é aquilo que eu falei com vocês. E por que 10 por 20? Porque todo corpo de prova ele precisa ter uma relação chamada H sobre D, né? Onde a altura ela tem que ser o dobro do diâmetro. Então, se o diâmetro dele aqui é 100, a altura vai ser 200. Se for mecânico, você vai jogar tudo de uma vez só dentro da forma. Mecânico é através de quê? De algum equipamento que vibra, né? Ou vibrador de imersão. Manual é o que a gente faz com haste lá no laboratório. Então, repare, eles são duas camadas de 12 golpes. Vocês vão ver, né? Vocês viram até que a gente molda, põe uma quantidade de corpinho, bate 12 vezes, põe mais um tanto e bate 12 vezes, né? Com a haste. Reparem, o corpo de prova que é o dobro de 15 por 30, né? São 3 camadas de 25 golpes, idêntico ao slump. O slump, ele tem 25 centímetros de altura, tem 30 centímetros de altura, desculpa, e ele também são 3 camadas de 25 golpes. Então, você tem que olhar. O corpo de prova prismático, que a gente vai ver hoje, né? O nosso que a gente tem, ele é de 15 por 15, né? 15 por 15. Então, se eu tenho aqui, ó, 15 dele, ele vai ser o quê? Que a gente faz no laboratório? 2 camadas de 75 golpes cada um, que são as vigas, né? Nós vamos vê-las hoje. Então, aqui ele fala como é que tem que ser o adensamento, manual e mecânico, né? Passa aqui como é que eu tenho que fazer o manuseio desses corpos de prova, quando eu vou levá-los para o laboratório, né? Eles têm que estar totalmente revestidos, né? Protegidos, porque senão eles saem batendo dentro do carro. Como é que eu faço a cura inicial? Normalmente a gente faz, né, durante as primeiras 24 horas, né? E o que a gente faz? A gente, lá no laboratório, a gente joga panos e fica molhando, né? Constantemente esses panos. Depois, quando a gente desforma, que a gente tem que colocá-los na câmara úmida, né? Até, como eu disse vocês, a idade de rompimento. Então, essa é a norma, você tem que acompanhar, porque essa questão, principalmente aqui de moldagem, gente, isso aqui vive mudando, né? Cada vez eles aumentam. Antes eram 15 golpes, 2 de 15, variava de corpo de prova de 15 por 30 para slump, enfim.
né? Isso aqui tem que ficar sempre atento com esse número de camadas aqui. Então, qual que é o ensaio, né? Eu falo que é o carro-chefe por questões de obra, é a resistência à compressão. Por que a resistência à compressão? Porque a gente já viu que o concreto, ele resiste super bem à compressão e mal à tração. Por isso que a gente faz concreto armado, né? O concreto para resistir bem à compressão e as armaduras para resistirem bem à tração. Então, como é que a gente, né, faz esse ensaio? Esse ensaio ele é muito simples, a gente já viu, vocês vão ver aqui também no vídeo, em que eu vou comprimir o meu corpo, o eixo, né, a parte axial do meu corpo de prova. Bem, como é que eu faço a verificação? Né? Força sobre área, né? Ou carga sobre área, que está aqui. E aí a área é o quê? O que eu tenho que chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte: vocês têm que ficar muito atentos, já falei isso, qual que é a carga da prensa. Né? Se eu tiver, deixa eu pegar um arquivo em branco aqui para vocês, se eu tiver uma carga em. Se a minha prensa ela rompe em tonelada força, e eu tenho que fazer, né, sabendo então que a resistência ela é força sobre área, né? O que eu faço então? Ela é força sobre área. Ela rompe em tonelada força, lembrando que MPa é Newton por milímetro quadrado. Então, o que eu faço? Lembrando que desculpa, 10, né? KGF equivale a 1 e 10 KGF, desculpa, 10 KGF por centímetro quadrado, isso mesmo. Equivale a 1 MPa, né, que é Newton por milímetro quadrado, vamos colocar assim, já está ali. Então, o que acontece? O que a gente faz é o seguinte: se tiver dessa forma, eu tenho o quê? Só um minutinho, gente. Isso. Eu tenho que, se a minha prensa ela rompe em tonelada força, o que eu faço? Eu coloco a força em kgf, né? A área eu ponho em centímetro quadrado. E aí, então, no final, para eu ter a resistência, eu divido tudo por 10 para eu ter logo em MPa. Agora, se a minha prensa ela rompe em quilonewton, que tem prensa que rompe em quilonewton, a única coisa que eu faço é passar a carga para newton e colocar a área em milímetro quadrado. Então, as pessoas tinham o costume de falar assim: eu tenho o meu concreto muito antigamente, é de 250. Ele estava falando nessa ordem aqui. Então, a gente sabia que o concreto que ele estava se referindo era de 25 MPa. Então, é muito importante a gente avaliar isso aqui quando a gente está fazendo esse ensaio. A prensa lá do laboratório, ela rompe em tonelada força. Então, eu vou simplesmente romper, né, esse corpo de prova, e aí vou pegar a carga, dividir pela área, que é πr ao quadrado, né, que é a área do corpinho de prova. Veja bem, essa aqui é a área do corpinho de prova de 10 por 20, né, que é o que eu falei aqui para vocês no início. Esse ensaio a gente está executando em corpo de prova de 10 por 20. Então, divido, né? Com isso, o resultado, eu dividindo por 10, por causa do laboratório, eu tenho, então, o meu resultado em MPa. Bem, depois eu vou explicar isso aqui para vocês, mas, normalmente, o que a gente faz? A norma exige que eu faça 2 corpos de prova por idade. Então, eu tenho que sempre, toda vez que chega um caminhão na obra e eu quiser avaliar aquele concreto, eu vou moldar 2 corpinhos de prova na idade de referência, que no caso, né, normal são 28 dias de idade. E aí, o que acontece? Eu vou romper esses 2 corpos de prova. O resultado, gente, isso aqui é muito importante, é o maior valor.
Aí você fala assim, uai, Thaís, mas maior valor, estou indo contra a segurança. Não está, não. Porque o que a gente entende? São 2 corpos de prova moldados no mesmo ato, pela mesma pessoa, né? Do mesmo concreto, no mesmo ato, pela mesma pessoa. Se esses corpos de prova eles chegam no laboratório, um dá valor mais alto, outro dá valor mais baixo, o que aconteceu? O mais baixo sofreu alguma avaria, porque seria impossível os dois serem moldados pela mesma pessoa e darem diferenças tão grandes. Então, se der, quer dizer que aquele menor sofreu o quê? Pode ter sido microfissuração, porque ficou lá no tempo, né? Sofreu mais, ou durante o transporte veio batendo no carro. Então, a norma, ela considera o resultado né, desses exemplares que a gente fala, dos corpinhos de prova, o resultado do exemplar, um exemplar é formado por 2 corpos de prova, o resultado do exemplar é o maior valor, tá? Então, esse é o ensaio de resistência, né, à compressão, como eu disse a vocês, o carro-chefe aí que a gente tem nas obras, né, de edificações, construção de vigas, pilares, lajes, peças, né, estruturais, nesse caso aqui. Deixa eu mostrar a norma para vocês, desse ensaio, é a 5739, né? Reparem que é uma norma de 2018, é uma norma que foi revisada recentemente, né? Essa norma, ela fala sobre, né, a resistência, como é que se faz, todo o processo de resistência, vou passar isso aqui rapidamente. Bem, preparo dos corpos de prova, né? Como eu falei com vocês, eu tenho que fazer esses corpos de prova de modo que eu tenha a carga uniformemente distribuída. E tem uma tabela aqui que é muito importante mostrar para vocês, que é essa tabela aqui de tolerância para a idade de ensaio. O que é isso? É porque, às vezes, né, você tem aqui, ó, ensaio que você vai fazer em 24 horas, em 3 dias, com 7 dias, com 28 dias. Olha aqui, se você estipulou uma data de 28 dias, vamos supor que seria hoje, você tem 24 horas para romper esse corpinho de prova, então ele te dá essa tolerância. Lembra que eu falei com vocês que o corpinho de prova ele não pode ser rompido saturado. Então, o que você pode fazer é o seguinte: você pode tirar na data certa, preparar, né, ele, deixar cortadinho e no dia seguinte romper. Não há nenhuma interferência nisso. E está escrito aqui para outras idades, como sempre, é permitido interpolação, né, desses resultados. Cálculo da resistência. Força sobre área, que ele só mudou, né? Colocou πd2 sobre 4, então ficou 4F sobre, né? πd2, ele só fez, né, a mudança aqui, já colocou o valor da área aqui. E aqui, gente, aqui é uma coisa muito importante. Lembra que eu falei com vocês que todo corpo de prova, a altura tem que ser o dobro do diâmetro, ou seja, a relação H sobre D, ela tem que ser igual a 2. Por isso que o fator de correção é 1, né? Aí deu a resistência que deu, é aquela mesma, tá certinho. Mas reparem que existem outras relações aqui. Por quê? Às vezes o corpinho de prova ele chega tão danificado que você tem que cortar um pedaço maior. E aí você fere um pouco essa relação aqui H sobre D. E aí, então, o seu resultado de resistência, você tem que multiplicar por esses fatores aqui. Vejam que quanto menor essa relação H sobre D, né, menor que 2, menor também fica o valor da resistência. Você tem que multiplicá-la por esse fator de correção aqui no final. Entre um e outro, claro, fazer a interpolação. Mas vejam que eu tenho que cumprir esse H sobre D. Qual que é a outra situação que isso aqui ocorre? Ontem eu falei com vocês que a gente pode extrair testemunho. É corpo de prova tirado da estrutura. Né? E quando você vai fazer a extração de testemunho, às vezes, você tirar corpinho de prova de 10 centímetros de diâmetro é muita coisa, né? Principalmente se a estrutura é densamente armada. Então, a norma permite uma extração de corpos de prova menores, 7 centímetros, né? Então, se eu tiro um corpinho de prova menor, 5 centímetros, o que acontece? Eu vou ter uma profundidade, né, menor também. Então, aí eu tenho que fazer essa correção aí de H sobre D. Ou então,
eu vou ter, né, um diâmetro, a profundidade, às vezes, é menor do que 20 centímetros. Vamos por lajes que são menos, né? Antigamente o pessoal fazia laje muito esbelta, então as lajes estão menores, na hora que você vai tirar, a altura é muito baixa, então a relação H sobre D também fica menor. E aí, então, eu tenho que fazer essa questão aqui de interpolação linear e fazer essa correção aqui de H sobre D. Aí, como é que eu apresento os resultados, né? Número do corpo de prova, data da moldagem, idade que rompe, né, do corpo de prova, data de ensaio, dimensões, tipo de capeamento empregado, o que é isso aqui? Se eu cortei, se eu capeei com enxofre, se lá eu não tive, eu coloquei uma golinha e coloquei uma nata pequenininha de cimento em cima para poder ficar niveladinho, a classe da máquina, né? Que tipo de máquina que é, a resistência à compressão individual de cada corpo de prova e a resistência à compressão do exemplar. Isso aqui é a 12655, que a gente vai ver na aula da semana que vem, né? Que é como que eu entrego esses resultados. E aqui tem uma coisa interessante, que é o tipo de ruptura do corpo de prova. Reparem que isso também é opcional. O que é, aqui, ó, falando de testemunhos, ó, apresentação de resultados de testemunhos, deve estar de acordo com outra norma, mas reparem que quando a gente rompe o corpo de prova, a gente consegue ver o tipo de ruptura que ele deu. Isso aqui é a lateral do corpo de prova, tá? Na hora que ele está rompendo, você consegue ver, né, se foi cônica, se ela foi, tá vendo, ó, bipartida, tem essas formas, você vê, isso aqui são as fissuras, tá, gente? Na hora que ele rompe, a gente consegue ver direitinho aqui esse tipo de fissura, né, de cada corpo de prova. Aqui, questão de análise estatística que a gente faz, que a gente vai ver isso aqui pela 12655 na semana que vem. Então, essa aqui é um ensaio de compressão. Quando eu estou, então, né, depois a gente vê a questão dos resultados. Eu vou, então, para o outro ensaio muito importante, que é o ensaio de tração por compressão diametral, que é aquele que eu deito o corpinho de prova, né? E se eu comprimo ele na forma lateral, eu vou conseguir o quê? Eu vou conseguir tracionar ele de forma, né, axial. E o que acontece? O que acontece aqui é o seguinte, é que veja que a mesma coisa, é força sobre área, só que a área agora é a área lateral, né? Que é 2πdl. Então, desculpa, πrl, né? Então, o que acontece, o que a gente faz aqui é que a gente faz a mesma coisa, força sobre área, só que a área lateral aqui no caso. O que acontece aqui com essa área lateral? Esse ensaio é um ensaio que caiu em desuso, eu já comentei com vocês, foi um ensaio elaborado pelo professor Lobo Carneiro, é conhecido como ensaio brasileiro. Ele caiu em desuso porque toda vez que eu preciso de tração, né, por compressão, o que a gente, ao invés da gente fazer, é muito comum utilizar direta tração na flexão, que é quando eu estou fazendo concretos para pisos, tá? Rodovias, pisos, eu preciso de tração na flexão. Eu não preciso verificar, eu preciso como que ele resiste a uma flexão, porque eu estou passando em placas, eu estou passando, né, com empilhadeiras sobre esse concreto. Então, eu não uso esse ensaio, que é um ensaio que a gente ainda trabalha, porém é um ensaio muito específico a laboratório, não mais a obra. O interessante que eu quero mostrar para vocês é que a tração por compressão diametral, né, ela resiste em torno de 10% só da resistência à compressão. Pra vocês verem como é que o concreto não traciona quase nada. E isso aqui, gente, não é uma verdade absoluta. Por que que não é uma verdade absoluta? Porque, na verdade, a gente usa muitos artifícios hoje para melhorar essa questão de tração do concreto, adoção de fibras, né, adoção de outros materiais que melhoram isso aqui. Então, e só um detalhe, é 10% da resistência, não é 10% da carga. Então, é muito comum isso aqui hoje, isso aqui já não ser uma verdade absoluta. Se eu tiver concretos idênticos,
né, e que eu não tenha nenhum melhorador de tração nesse meu concreto, isso aqui chega muito perto, tá? Mas, porém, isso aqui ocorre bem raramente hoje em dia. Bem, a norma por tração por compressão diametral, que é a 7222, vou pegar ela aqui para vocês. Já é uma norma de 2011, né, que ela está aqui. Reparem também corpos de prova cilíndricos, né, determinação da tração. E vem aqui, mesma coisa da outra, né? Fala apenas a questão. Isso aqui é porque existe, quando a gente está rompendo, quero dizer a vocês, a gente põe umas tirinhas em cima e embaixo para a carga também ficar uniformemente distribuída. Existe esse dispositivo aqui, a gente tem ele lá no laboratório, porém, por incrível que pareça, né, chegou junto com a prensa, mas ele não encaixa na prensa que ele veio. Mas, de qualquer forma, existem, vocês vão ver outras formas que a gente adota lá, que é esse dispositivo, ele não é obrigatório. Então, aqui, o corpinho de prova deitado, né, as barrinhas, para que ele fique uniformemente distribuída a carga. E aí, então, né, eu executo o ensaio, tá aqui a fórmula, né, onde eu tenho a força sobre a área, né. Aqui é porque no lugar do, se eu coloco o raio aqui, né, no lugar do raio, ele pôs o diâmetro sobre 2. E aí, então, passa, então, a fórmula aqui já direta, né? Mesmo os dados que eu tenho que, sempre que eu tenho que mostrar no relatório dos corpos de prova, eu tenho que mostrar em todos eles. Então, essa aqui é o ensaio de tração por compressão diametral. O último ensaio que eu quero mostrar para vocês hoje é o tração na flexão. A viga, ela tem que ser uma viga aqui, ela é uma viga de 50 centímetros, normalmente. Ela tem que ser toda desenhada, gente. Eu faço aqui, ó, quadrantes de 15 em 15. Tá vendo que eu tenho aqui, ó, 2 pontos de apoio articulados, né? Esses pontos de apoio, eles ficam a 2,5 centímetros. Então, se ela tem 50, tiro 5 aqui, fica 45, divido essa viga em 3 quadrantes de 15 centímetros cada um. Ela é normalmente de 15 por 15, tem outros, né? Tem vigas maiores que eu posso fazer, mas eu tenho que seguir essa relação aqui, tá? Coloco também aqui em cima, né? Um outro apoio, onde tenho aqui, né, 2 elementos, né, em torno do quadrante A, que a gente chama quadrante A e quadrante B. Então, reparem aqui que a carga, ela concentra, né, nesse ponto aqui de 15 centímetros, nesse 1/3 central que eu tenho aqui. Então, aí eu levo isso aqui ao rompimento, né? Eu forço para ela fletir nesse sentido. Então, a fissura, ela começa embaixo, claro, que é a parte que está tracionada, e aí eu vejo onde que ocorreu essa fissura. Se ela ocorreu no quadrante A, né, começou aqui de baixo, no quadrante A, então eu uso essa fórmula aqui, né? FL sobre BD2, né? Sendo que o L, no caso nosso, é a distância entre os apoios, 45 centímetros, o B e o D, a largura e a altura, que são de 15 centímetros, e a força, né? Aqui em tonelada força. Agora, se a ruptura ocorreu em B, né? Se abriu aqui em B, eu já tenho que usar essa outra fórmula aqui que eu vou chamar a atenção de vocês para ela. Essa aqui, 3FA. Mas, Thaís, o que é esse A aqui? Esse A, na verdade, é onde a distância, onde a fissura ocorreu, ela começa embaixo primeiro, até o apoio mais próximo, né? Então, essa distância aqui, onde a fissura ocorreu até o apoio mais próximo, é o A. Vamos supor que a fissura começa aqui e acaba aqui em A, ela faz isso, né? Não interessa, ela ocorreu em B, porque é onde ela começou, e a fissura, ela ocorre primeiro embaixo, né? Então, por isso que eu tenho que fazer, né? Eu adoto essa outra fórmula aqui para se fazer esse ensaio. A norma, né, que regulamenta
é a 12142. Esse ensaio é muito, muito, muito pedido, né, para o pessoal que está construindo indústrias e principalmente quando está se fazendo pisos em concreto, pavimentos em concreto. A gente tem aqui na Serra de Petrópolis, tem na Serra de Teresópolis, tem na região dos lagos, é tudo em concreto, né? Então, é esse ensaio que é o exigido. O pessoal faz esse ensaio para confrontar com o projeto, né? Mas fazem também a resistência à compressão para quê? Porque quando você vai pedir um concreto para a concreteira, você nunca pede por resistência à tração na flexão. Você pede sempre por resistência à compressão. Então, você determina qual que tem que ser a resistência à compressão para que ele atinja a resistência à tração na flexão, conforme o projetista solicitou. Então, eles fazem a resistência à compressão só para poder verificar se o que a concreteira está fornecendo de fato foi o que foi pedido. Mas eles têm que fazer sempre duas, tá, gente? 2 corpos de prova de cada um e tira o valor, né, de cada um, sempre é o valor maior. E aí, então, fazem também 2 vigas para poder fazer o ensaio, né, prismático. Então, tá aqui a norma, a 12142, é também a norma simples, que explica exatamente, né, como que tem que se executar esse ensaio, a questão dos dispositivos, como é que tem que estar as condições dos corpos de prova, e aqui é aquilo que eu falei com vocês, né, se ocorre no quadrante A ou no quadrante B, eu que chamo de quadrante A ou B, a norma normalmente chama terço central, né, e os laterais, e o relatório sempre o mesmo, né, o que tem que entregar de cada corpo de prova. Bem, eu vou passar para vocês agora um vídeo, que é o vídeo que a gente fez lá no laboratório. Só queria dizer a vocês, para vocês prestarem bastante atenção no vídeo. Aí depois a gente vai retornar, que eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer as atividades da semana que vem. Tá bom? O vídeo, ele tem 8 minutos e meio. Então, a gente retorna, então, vamos colocar aqui às 8h50, porque aí dá um tempinho aí para tomar uma água, tá? Então, às 8h50, a gente retorna. Deixa eu pegar aqui o vídeo para vocês. Prontinho, gente. Até daqui a pouco.
Pessoal, vou explicar para vocês como é que vocês têm que fazer a atividade. Vocês têm alguma dúvida com relação aos vídeos? Vocês viram lá direitinho a gente, né, preparando o corpo de prova, fazendo o corte, né? O corte é sempre mínimo para que não fira o H sobre D, a questão do rompimento, o corpo de prova, né, o prismático lá, como é que ele foi todo marcado antes, todo acertado, porque tem que ser feito tudo com todo o cuidado do mundo, não é simples, né, chegar e romper, né, você tem que ter várias garantias, é importante salientar que a velocidade da carga, né? Você não pode simplesmente abrir o óleo e deixar descer de uma vez. Se a velocidade for muito rápida, você pode provocar tranco no corpo de prova, e esse tranco aí pode dar uma resistência muito baixa, o corpo de prova rompe com uma resistência muito baixa. Então, até com relação à velocidade de execução do ensaio, isso é levado em consideração pela norma, e a gente tem que ter esse cuidado também durante. Uma coisa que eu chamo atenção, né, é a questão da calibração dos equipamentos. Toda vez que um de vocês for trabalhar com a área de controle tecnológico, a área de qualidade das obras, todo laboratório que vocês forem solicitar ensaios, é interessante pedir o certificado de calibração da prensa, né? Uma prensa deve ser calibrada, a norma não fala de quanto em quanto tempo. Lá no laboratório a gente calibra de 2 em 2 anos, porque muito pouco corpo de prova que é rompido, né? Ao longo do tempo. Mas vamos supor, essa obra que eu falei com vocês, que eram 1.000 corpos de prova por semana, a calibração era feita a cada 6 meses, né? Outros laboratórios, que são laboratórios que têm, né, aqui na cidade de controle, as prensas são calibradas, né, de ano em ano, então tem que haver esse processo de certificação também dos equipamentos, porque os equipamentos, como eles funcionam, né, de maneira hidráulica, ou são equipamentos que com o tempo, que com o uso, eles podem errar, né, eles podem levar a algum erro, então é necessário calibrar esses equipamentos. Como então que vocês vão fazer a atividade que eu vou deixar para vocês para a semana que vem? Vocês vão fazer da seguinte forma. Tá aqui no próprio material de vocês. Vocês vão simplesmente fazer, vou colocar aqui. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o cálculo dos resultados dos ensaios, conforme dados apresentados na execução dos mesmos e durante a aula. Então, vocês assistiram aí ao vídeo, né? E no vídeo é apresentado, então, alguns resultados. Para resistência à compressão, vocês vão usar, né, lembrando que o resultado o resultado dos corpos de prova é o maior valor, então, o resultado do exemplar, né? Cada exemplar é formado por 2 corpos de prova. Para o corpo de prova 1, vocês vão pegar a carga que é mostrada no ensaio. Eu mostro no final da resistência à compressão o valor do resultado que a prensa dá. Então, vocês vão usar para o corpo de prova 1 o valor dado no ensaio, e para o corpo de prova 2, vocês vão usar esse 17,15 aqui toneladas força. Façam a área, eu já dei, façam a verificação da resistência e adotem aí o maior valor como resultado, né, dessa avaliação. No caso aqui, vamos supor, desse caminhão betoneiro, um caminhão que foram tirados 2 corpos de prova. Para o ensaio de tração por compressão diametral, eu não mostro o resultado. Então, vocês vão usar como resultado, como se tivesse dado 7,42 toneladas força, né? A carga da prensa quando o corpo de prova está deitado. Lembra que isso aqui, como eu disse para vocês, isso aqui pode não ocorrer, tá? E na tração, na flexão, a mesma coisa, vocês vão usar como cargo o valor do ensaio, né, que eu dei, da viga. Então, a força que vocês vão adotar foi o valor dado, né, no ensaio. E vocês vão verificar lá se aconteceu o rompimento, aconteceu em A ou em B, e aí vocês anotem. Então, no caso aí, foi em A, né? Vocês adotem, então, essa fórmula aqui
para calcular a resistência à tração na flexão. Apesar de eu ter rompido só uma viga com vocês e só, né, um corpo de prova de cada um, é importante lembrar que sempre são no mínimo 2, né, corpos de prova para serem avaliados. Tem obra, gente, que o pessoal coloca no caderno de especificação da obra 6 corpos de prova, né? Você rompe os 6 e adota o maior valor. Mas isso o quê? Para dar maior credibilidade, né? Para ter uma situação melhor de visualização, melhor do que está ocorrendo. Porém, para a norma bastam 2, tá? Então, isso que eu queria passar para vocês, como é que vai ser essa atividade. Somente os cálculos, tá? Desses 3 ensaios para a semana que vem. Vocês têm alguma dúvida? Então, na segunda-feira que vem, a gente vai ver a parte, né, de controle, que é a entrega da obra, né, a entrega do concreto, vamos falar assim, recebido na obra, a entrega do concreto recebido na obra, a gente vê, então, na nossa aula de segunda-feira. Tá ok, gente? Bom dia para vocês e até semana que vem.